Para você que acompanha o futebol brasileiro, acredito que já tenha escutado uma crítica comum entre os treinadores dos clubes da elite do campeonato. E essa reclamação é sobre o calendário. De uma maneira geral, o nosso calendário é péssimo para isso, né? Cansando, e já hoje é domingo, já na quarta tem viagem e jogo. Sendo ele o real inimigo ou não, sabemos que nos últimos anos a prática do esporte tem se intensificado e junto com ela, mais e mais lesões vêm aparecendo. Só na temporada passada, de acordo com o Globo Esporte, foram 840 casos de jogadores nos departamentos médicos de todos os clubes da Série A. Tentando reduzir esses casos, mais e mais investimentos vêm acontecendo na área da saúde dos atletas, tanto pelos clubes quanto por eles mesmos, sempre buscando novas tecnologias. E é justamente sobre isso que vamos falar aqui hoje. Tecnologias para tratamento e prevenção de lesões no futebol. Podemos dividir as lesões em duas categorias. As lesões traumáticas, que embora o atleta esteja bem treinado e bem preparado, sofre uma falta e torce o tornozelo, o que não há algo que possa evitar. E as lesões por excesso de prática, onde o atleta atua e treina sem parar e a estrutura anatômica não aguenta. Para esse tipo de lesão, novas tecnologias já estão presentes para evitá-las. Prevenção. Para falarmos sobre as tecnologias, vamos começar pela prevenção. Bom, a prevenção de lesão em um atleta se baseia no processo da recuperação dele, pois durante a prática do esporte, os músculos podem sofrer microlesões, e essas são lesões microscópicas nos tecidos musculares que ocorrem devido ao esforço intenso e repetitivo. Embora sejam pequenas por natureza, essas microlesões podem acumular-se ao longo do tempo, enfraquecendo os músculos e tornando-os mais suscetíveis a lesões mais graves, como distensões musculares ou rupturas de fibras. Para entender um pouco mais sobre como a tecnologia ajuda nesse campo e nesse processo, conversei com um especialista, Dr. André Neves, médico e fisioterapeuta, e trabalha com Talisca, jogador do Al Nassr, atual clube de Cristiano Ronaldo. Lesões, sim. Né? A gente tem um medidor de uma enzima do corpo que chama creatina quinase. Quanto mais inflamado o corpo tiver, mais esse valor é alto. Então, faz um furinho no dedo do atleta, colhe um pouquinho de sangue, coloca na máquina, e aí ele vai dar um valor. Esse valor, você vai comparar com ele nos outros jogos. Você faz assim, um valor que é um valor daquele momento, e vários valores, que a gente chama de valor crônico, para ver como é a média desse cara. Então, digamos que normalmente ele dá 300 o valor. E aí, nesse momento, ele deu 1.000. Ou seja, ele se elevou demais ao estresse, né, naquele jogo, naquela partida, e é um atleta candidato a passar mais tempo que os outros descansando. Isso. Tem uma câmera chamada câmera termográfica, que você vê através da termografia a pessoa, uma imagem de calor, né, para saber se aquela zona ali ela está mais inflamada que outra. Só que esse não é tão preciso, mas dá uma ideia, né, de como o atleta está naquele momento. Outros níveis que a gente usa é o GPS, que o atleta usa no campo, e esse GPS ele traz informações de como ele se desgastou no campo, quantos tiros deu, quantas acelerações, né, a resistência dele em campo, quantos metros ele conseguiu correr, né, quantos quilômetros no caso. Então, isso também é comparado com a média de vários jogos para saber a quantas anda aquele atleta ali, né? E a outra questão maior, assim, é mais a referência, né, dele. Como é que você tá? Tá cansado de 1 a 5, tá cansado quanto? Né? Então, existem outros parâmetros também que a gente pode usar. Ao longo da entrevista, o doutor alerta que a parte mais importante do processo de recuperação de um atleta é o sono. E nisso, ele até cita o exemplo do Palmeiras, que monitora o sono de seus atletas. Sono, o nível de recuperação do jogador, a dor muscular, o bem-estar. Está a verde, está tudo bem, mas por exemplo, tem um jogador que está aí amarelo. Jailson.
Porém, nem sempre os atletas conseguem ter uma bela noite de sono. E para isso, algumas invenções tentam ajudar nesse processo de recuperação, como a bota de compressão pneumática. Essa bota usa uma compressão controlada para melhorar a circulação sanguínea e reduzir a inflamação muscular. Também tem a crioterapia, que é a aplicação de frio extremo em câmeras fechadas, que ajudam a reduzir a inflamação e aliviar a dor. E por último, temos o martelinho de massagem, que você mesmo pode ter em casa, que é uma ferramenta manual que utiliza percussões suaves e rítmicas para relaxar os músculos e promover a recuperação de atletas. Ele é útil para aliviar a tensão muscular, reduzir a dor e melhorar a circulação sanguínea após exercício intenso. Na entrevista, o doutor também cita a importância do acompanhamento médico de um jogador. O processo de prevenção, ele é um processo hoje cada vez mais individualizado, né? Porque é um processo feito por fisioterapeuta, então a gente analisa quantidade de força, equilíbrio de força de uma perna para outra, da mesma perna de um músculo da frente com o músculo de trás, para ver a proporção como é que tá. E aí vai trabalhando em cima das deficiências que a gente olha que o atleta tem. Entendeu? E aí, dentro do processo, como eu te falei, o atleta ele vai jogando e aí a gente vai fazendo sempre uma revisão da pessoa. É como se eu tivesse um carro. Tratamento. Bom, o tratamento é o passo que vai possibilitar uma volta mais rápida do atleta aos gramados. No tratamento de uma lesão, existem as questões cirúrgicas, onde já existem tecnologias que auxiliam os médicos nessa etapa. Porém, não será sobre elas que iremos falar hoje, e sim das tecnologias que ajudam na volta dos jogadores às atividades após a cirurgia. Nessas cirurgias, algumas mudanças podem ocorrer no corpo do atleta, e o tempo parado também causa diversos problemas. Para isso, ele passa por um processo de reabilitação que visa fortalecer as áreas onde houve o problema. Algumas das tecnologias que possibilitam essa volta aos gramados são as máquinas de movimento passivo contínuo, também conhecidas como CPM, que ajudam a manter a mobilidade em articulações lesionadas, principalmente as da região inferior do corpo. Também tem a eletroestimulação muscular, que proporciona aumento da força, potência muscular e aumento das espessuras da fibra. É basicamente um aparelho onde ele se conecta nos músculos, dando pequenos choques elétricos no músculo. E também temos a plataforma de treinamento de equilíbrio. Essa plataforma é instável, onde os músculos ao redor das articulações são ativados para manter o equilíbrio. Isso ajuda a melhorar o controle muscular. E por último, temos os aparelhos de musculação. Esses aparelhos estão cada vez mais presentes nos centros de treinamento e cada vez mais tecnológicos e permitem o fortalecimento do músculo do atleta. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e que eu possa ter contribuído com o aprendizado de vocês, que vocês possam ter entendido um pouco mais sobre como o mundo das inovações tem ajudado nesse esporte que nós tanto amamos. E está também cada vez mais presente, né? Sempre buscando melhorar a qualidade do esporte e dos atletas.